Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Matcar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 10ª aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês só exercícios envolvendo quadriláteros. Lembrando vocês que na aula anterior, na aula 9, eu trabalhei todo o conceito e propriedade dos quadriláteros. Então, é fundamental para o melhor acompanhamento dessa aula, né? Ter assistido a aula 9. Tudo bem? Gostaria aqui também de deixar um abraço para todos os meus alunos do Colégio Objetivo Júnior de Taubaté e um especial para o meu aluno conhecido como João Tarefa. Um abraço! Bem, galera, então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então, nossa aula 10, tá? Olha, aqui no exercício 1, então, está dizendo o seguinte: num quadrilátero ABCD de perímetro 99 centímetros, temos o lado AB mede o dobro do lado BC, o lado CD mede o triplo do lado AB, o lado AD mede o quádruplo do lado CD. Determine as medidas dos lados deste quadrilátero, tá? Então, os lados, gente, aqui não há nem necessidade de fazer a figura, tá? Tá aqui, então, os 4 lados identificados ali. Eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e tenho o lado AD, tá? Então, de acordo com o enunciado, o que está dizendo? Que o lado AB mede o dobro do BC. Nós não sabemos a medida do lado BC, eu vou chamar de X. Como o AB é o dobro do BC, então o lado AB vai medir 2x, correto? O lado CD, de acordo com o enunciado, é o triplo do lado AB. Então, CD triplo 3 vezes, o lado AB mede 2x, então 3 vezes 2x vai medir 6x, beleza? E o lado AD mede o quádruplo do lado CD. CD mede 6x, AD é o quádruplo, então 4 vezes 6x. Então, vai medir 24x. Então, estão aqui a medida dos 4 lados em função de x. Foi dado que o perímetro é 99. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, daqui eu vou tirar o valor do x. Olha, 2x mais x dá 3x. Mais 6x vai dar 9x. Mais 24x vai me dar 33x igual a 99. Então, 33x igual a 99, galera. 33 está multiplicando, 99. O x vai medir, daqui eu vou tirar que x é igual a 3, tá? Portanto, x igual a 3. Tendo a medida do x, agora vamos calcular a medida do lado. O lado AB, 2 vezes x. 2 vezes 3, 6 centímetros. Está aqui. O lado BC é x, então mede 3. O lado CD é 6 vezes o x. 6 vezes 3, 18. 18 centímetros. E o lado AD é 24x, então 24 vezes 3, 72. Observe que se eu somar, eu vou encontrar os 99 centímetros de perímetro. Então, tá aí a solução do nosso exercício 1. Tranquilo, né? Vamos lá para a questão 2. Num quadrilátero ABCD, temos
Olha, indicação de ângulo, hein? Quando tem a letra maiúscula com o acento circunflexo em cima, é indicação de ângulo. Está dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo C é 4 vezes o ângulo B. E o ângulo D é 3 vezes o ângulo A. Determine as medidas dos ângulos internos deste quadrilátero. Tá? Olha, como nós não sabemos as medidas do ângulo A e B, só que eles são iguais, vamos indicar por X. Ângulo A congruente ao ângulo B, eu vou chamar de X. O ângulo C está dizendo que é 4 vezes o B. Então, o ângulo C, 4 vezes o B é X, então o ângulo C vai medir 4x. E o ângulo D, tá? Então, o acento circunflexo em cima da letra indica ângulo. É 3 vezes o A é x, então vai medir 3x. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, eu tenho aqui o ângulo A, que mede x, mais o ângulo B, que mede x, mais o ângulo C, que mede 4x, mais o ângulo D, que mede, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para frente, para dar espaço depois para responder. Vamos lá. O ângulo A mede x, o ângulo B mede x, o ângulo C mede 4 vezes o x e o ângulo D mede 3 vezes o x. A soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Os externos também, tá? Então, somando x mais 4x mais 3x, eu vou encontrar 9x. O 9 está multiplicando, passa a dividir no 360, então x igual a 40 graus. Está aqui o valor do ângulo x, que vai ser o valor dos ângulos A e B. Ângulo A e B mede x, 40 graus. Está aqui. Escrevendo em verdinho. O ângulo C, 4 vezes o x. 4 vezes 40, 160 graus. E o ângulo D mede 3 vezes o x, 3 vezes 40. Vai me dar 120 graus. Observa que a soma dos 4 ângulos vai me dar o 360. Show, galera? Então tá aí, ó, né? Importante ter assistido a aula 9, né? Nela eu trabalhei todo o conceito de quadrilátero e as propriedades de cada um deles, né? Então, fundamental ter assistido a aula 9, hein? Bem, aqui no exercício 3, vamos lá, deixa eu arrumar aqui, passou para o 4. Vamos lá. Na figura a seguir, AP e BP são bissetrizes, ou seja, então o AP vai dividir o ângulo A em 2 ângulos com medidas iguais, BP vai dividir o ângulo B em 2 ângulos iguais. Aí pede para calcular o valor do x aqui na figura. É um quadrilátero, tá? Olha, o que eu colocar aqui em vermelho é o que não estava na figura, tá? Que é, eu vou começar a resolução do nosso exercício. Bem, vamos lá. AP é bissetriz. Então, eu já tenho aqui a metade do ângulo 60. Então, completando aqui, mais 60 graus. Então, o ângulo A, né, vai medir 120 graus. 60 a 60. BP é bissetriz, só que eu não sei a medida do ângulo B. Então, eu vou usar uma letra aqui, não vou usar X. Eu vou usar Y aqui, tá? Então, eu vou ter Y e Y. Ok? Está dividindo em 2 ângulos iguais. Então, aqui, do triângulo APB, eu vou tirar a seguinte relação. Olha, o ângulo externo de um triângulo, então, olha, isso são de aulas anteriores da nossa playlist, hein? Fundamental ter acompanhado toda essa playlist. Um ângulo externo
de um triângulo é igual, então o x mais 40, que é o ângulo externo do triângulo APP, é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Quem são os dois internos não adjacentes? Y e 60. Então, olha, x mais 40 é igual a y mais 60. Então, y mais 60 é igual a x mais 40. Eu vou tirar o y em função do x, porque o exercício está pedindo o valor do x, tá? Então, daqui eu vou tirar que o y, 60 está somando, passa a subtrair do 40. O y é igual a x menos 20, tá? Vou chamar aqui de equação 1. Bem, do quadrilátero, então lá do quadrilátero, nosso quadrilátero aqui, ABCD, eu tenho os seguintes ângulos. O ângulo A, que é 120 graus, então soma dos ângulos internos. O ângulo A é 120 graus. O ângulo B, olha, no quadrilátero ele vai medir 2y mais 2y, mais o ângulo C, que mede x, mais o ângulo D, que mede 70 graus. A soma dos quatro ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Ok? Tá? Então, aqui na equação 2, vamos arrumar ela aqui. Ó. O que vai me dar aqui? Ó? Aqui vai ficar x mais 2y igual o 120 com 70 dá 190, passa subtraindo o 360 graus. Tá? Então vai ficar x mais 2y igual a 170 graus. Então, aqui nós temos o que nós vamos chamar de equação 2. Bem, substituindo a equação 1 na 2, substituindo 1 em 2, temos, então, na equação 2, no lugar do y, tá? Aqui, olha, no lugar do y, eu vou colocar x menos 20. Ok? Então, vai ficar x mais 2 vezes, dentro do parênteses, x menos 20, igual a 170. Ok? Vou distribuir aqui o 2. Vai ficar x mais 2x menos 40 igual a 170. 40 está subtraindo, passa somando o 170. X mais 2x vai dar 3x. Então, vai ficar 3x igual a 210. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 70 graus. Aí o valor do x. Beleza, galera? Então, era aí um exercício que, além de envolver, né, quadriláteros, estava envolvendo também triângulos, né? Aulas anteriores aí da nossa playlist, onde nós estudamos bissetriz, propriedades dos ângulos internos, externos de um triângulo, né? Vamos lá, questão 4. Bem, a questão 4, determine as medidas dos ângulos internos de um trapézio isósceles, sabendo que cada ângulo obtuso é o quádruplo de cada ângulo agudo. Olha, aula 9, o que nós vimos sobre trapézio isósceles, tá? O trapézio isósceles é aquele trapézio que tem os lados oblíquos com medidas iguais. Essa é a primeira propriedade. O lado AB é igual ao lado CD.
os ângulos das bases são iguais. No caso aqui da figura, o ângulo A e o ângulo D, nós vamos observar que o ângulo A e o ângulo D são congruentes, que os ângulos das bases de um trapézio isósceles, então propriedade do trapézio isósceles, tá? Eles são congruentes. E aqui pela figura, eles são os nossos ângulos obtusos, tá? Os ângulos das bases do trapézio têm medidas iguais. O ângulo B e o ângulo C vão ter a mesma medida. Os ângulos da base inferior, tá? Ou da base maior aqui no caso da figura, né? Então, o ângulo B congruente ao ângulo C, e pela abertura dos ângulos, eles são os ângulos agudos. Bem, o que está dizendo? Que o ângulo obtuso é o quádruplo do ângulo agudo, tá? Então, eu vou chamar aqui os ângulos agudos, que são B e C, eu vou chamar de X. E os obtusos, que são o A e D, como é o quádruplo, vão ser 4x, tá? Olha. Então, olha. A e D, 4x. B e C, x. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que aqui é um quadrilátero, tá? Então, olha, o ângulo A, que é 4x, mais o ângulo B, que é 4x, mais o ângulo C, que é x, mais o ângulo... Desculpe aqui, o ângulo A mais o ângulo D, 4x mais 4x, ângulo B é x e o ângulo C também é x. É a soma dos quatro ângulos internos, tem que me dar 360 graus, tá? Então, aqui eu vou ter 10x igual a 360 graus. O 10 está multiplicando, passa a dividir no x igual a 36 graus. Então, o ângulo A e o ângulo D é 4 vezes 36 graus. 4 vezes 36 vai me dar 144 graus. O ângulo B e o ângulo C são os ângulos agudos que medem x, vão medir 36 graus cada um. Tá aí a solução, tá, do nosso exercício. Tudo bem? Vamos lá para o item B da nossa questão 4. O item B está dizendo o seguinte: é um paralelogramo, sabendo que cada ângulo agudo é 1/3 de cada ângulo obtuso. Olha, lembrando propriedades do paralelogramo. Lados opostos com medidas iguais. Então, o ângulo é o lado AD e o lado BC tem medidas iguais. O lado AB e o lado CD tem medidas iguais. Os ângulos opostos também têm medidas iguais. Então, o ângulo A, que é oposto ao ângulo C, e são os ângulos obtusos aqui pela figura, pela abertura, tem medidas iguais. Então, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo C. Eles são os ângulos, são chamados os ângulos pela figura, eles são os nossos ângulos obtusos. Obtusos não, desculpe. Os nossos ângulos agudos, não obtusos, corrigindo. O ângulo B é oposto ao ângulo D, tem medidas iguais, são congruentes. Então, o ângulo B e o ângulo D são os nossos ângulos obtusos. Olha a abertura, maior que 90 graus. Aí o exercício está dizendo o seguinte:
que cada ângulo agudo é 1/3 do ângulo obtuso. Eu vou chamar o ângulo obtuso de x. Então, C e D de x. A e C é 1/3, x sobre 3. X sobre 3. Uma propriedade importante vem aqui do feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, olha, observa bem, como os lados opostos são paralelos, eu poderia usar aí pela soma dos 4 ângulos internos de um paralelogramo, que vai dar 360 graus. Pode fazer por aí também. Ou poderíamos tirar pela seguinte propriedade. Como? Eu vou fazer agora de um modo diferente. Como o lado AB é paralelo ao lado CD, então o que nós temos aqui? AB, CD, cortada pela transversal AD. Então, de acordo com o que nós estudamos aí anteriormente, feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos A e D e os ângulos B e C são colaterais internos. Então, a soma de dois ângulos colaterais internos tem que dar 180 graus. Então, por aqui dá para tirar também, ó. Tá? Eu vou fazer por aqui, ó. Então, se eu pegar o ângulo A e for somar com o ângulo D, ou B com o C, eu vou encontrar aqui 180 graus. O A é x sobre 3. O D é x igual a 180 graus. Para resolver essa equaçãozinha aqui, ó, tiro o mínimo dos dois lados da igualdade, ou multiplicaria tudo por 3 aí, né? Já eliminaria o denominador. Então agora, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1 vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3 vezes x dá 3x. Então aqui vai ficar x mais 3x. Aqui embaixo aqui do x é 1. Embaixo do 180 é 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 180. Vai me dar 540 graus. Tá? Simplifico os denominadores. Tirei o mínimo dos dois lados da igualdade. Então vai ficar 4x igual a 540. O 4 está multiplicando, passa dividindo. O x vai medir 135 graus. Quem que são os arcos que eu indiquei como x? O B e o D. O B e o D eu indiquei como x. São os ângulos obtusos. 135 graus. Quem que são os ângulos agudos aí? Corrigindo mais uma vez, né? É o A e o C. Que eu indiquei por quem? Por x sobre 3. Correto? Então, 135 dividido por 3, 45 graus. Então, tá aí as medidas dos 4 ângulos internos, tá? Eu poderia, em vez de ter usado aqui, né, a condição de feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, poderia ter feito pela soma dos 4 ângulos internos também, tá? Só que aí eu estaria igualando a 360. Valeu, galera? Bem, então aqui eu estou encerrando, tá? Essa nossa 14ª aula da playlist Geometria Plana, Conceitos Básicos, né? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí na aula, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer. E vamos divulgar aí para os seus contatos. Ficarei eternamente agradecido, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, vou estar lançando a aula 11, aonde eu vou trabalhar mais exercícios envolvendo quadriláteros, tá? Principalmente os
quadriláteros notáveis. Tudo bem, galerinha? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!